Fala galera, Márcio aqui. Aula 4 do nosso projeto do Zero ao Básico em 6 semanas, aula de eletricidade. Bom, vamos lá. A eletricidade é o movimento usualmente de elétrons produzido a partir de dois pontos de um condutor. Então pensa num fio, certo? Um fio ele é de cobre, normalmente fio de cobre. Então a eletricidade é o movimento dos elétrons a partir desse fio, de uma ponta a outra. Em termos gerais, a área da física que estuda os fenômenos causados pelo trabalho das cargas elétricas, tá? Nessa nossa aula, nós não vamos estudar cargas elétricas, não vamos estudar lei de Coulomb. Eu vou dar preferência à primeira e à segunda lei de Ohms e aos circuitos elétricos, porque é o que mais cai nos vestibulares, ok? Bom, vamos falar sobre a lei de Ohm. As leis de Ohm permitem calcularmos importantes grandezas físicas como a tensão, a corrente e a resistência elétrica, tá? Tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica, dos mais diversos elementos presentes em um circuito. Nós temos duas leis, conforme veremos ao decorrer da aula, ok? Vamos falar sobre a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm determina que a diferença de potencial entre dois pontos de um resistor é proporcional à corrente elétrica que é estabelecida nele. E a nossa fórmula é U é igual a R vezes o I. U é a nossa tensão ou potencial elétrico, o R é a resistência elétrica e o I é a corrente elétrica. Eu costumo estudar da seguinte forma: o V, que é a tensão, certo? É igual a resistência vezes a corrente elétrica. A gente até fala, né, para gravar essa fórmula, né, quem vê, ri. Fica mais fácil de gravar, beleza? A tensão é a nossa letra V, né, que é volt. O R é a resistência, que tem como unidade o ohms, beleza, galera? E a corrente elétrica tem como unidade o ampere, tá? E a unidade do volts é o V mesmo, beleza? Nós chamamos de U a tensão elétrica ou potencial elétrico. Essa grandeza escalar é medida em volts, conforme eu disse no slide anterior. E a diferença de potencial entre dois pontos de um circuito, por sua vez, indica ali a existência de uma resistência, conforme mostra a próxima figura. Então aqui nós temos o nosso circuito. O que nós temos que entender esse circuito aqui? Nós temos uma fonte de tensão e nós temos um resistor, certo? A nossa variação de tensão, né, a nossa DDP, ela é dada em cima desse resistor e nós temos uma corrente elétrica, ok? E nós temos também a segunda lei de Ohm, que diz o seguinte, né? A resistência elétrica ela é igual à resistividade do meio vezes o comprimento do meio dividido pela área transversal. Essa é uma fórmula utilizada para a gente saber a resistência de um fio. Então, imagina o seguinte, que você tem um fio de cobre, ok? Esse fio de cobre ele tem uma resistividade, certo? Representado pela letra grega Rho. E essa resistividade é tabelada, beleza? Você vai ter um comprimento, certo? Imagina que é um comprimento de 5 metros, beleza? E você vai ter uma área transversal. O que é uma área transversal? A gente chama até de bitola, né? É o seguinte, um fio, imagina que você está olhando esse fio aqui, você está olhando ele de frente, beleza? Como se você estivesse olhando ele aqui. Ele vai ter uma área transversal, por quê? Quando você olha ele de frente, um fio é como se fosse dessa maneira, né? Ele é circular. Então ele vai ter uma área transversal, que é de uma ponta a outra, certo? A área transversal é a área desse círculo. E se você tem a área desse círculo vezes o comprimento, você pega a área de todo o fio, correto? E a partir disso a gente consegue calcular a resistência elétrica desse fio, entendeu? Isso é a segunda lei de Ohm, mas isso não é tão cobrado assim nas provas. A principal que é cobrada é a primeira lei de Ohm. E é muito importante a gente falar também da associação de resistores. A associação de resistores é um circuito elétrico formado por dois ou mais elementos de resistência elétrica ôhmica. Por que ôhmica? Porque a gente pode ter um circuito de indutores, um circuito com capacitores, ou então um circuito misto, onde vamos ter um circuito resistivo e indutivo, certo? Ou um resistivo capacitivo, ou até mesmo com três, com resistores, com indutores e com capacitores. Mas hoje a gente vai estar estudando apenas os com resistores, que é o que mais cai nos vestibulares. E essa associação pode ser em série, paralelo ou ainda mista, né? Tendo elementos em série e em paralelo ao mesmo tempo. A resistência elétrica, por sua vez, diz respeito à característica dos resistores, que faz com que eles ofereçam a resistência à movimentação de cargas em seu interior. A resistência equivalente é um recurso utilizado para simplificar os circuitos elétricos. Quando calculamos a resistência equivalente, buscamos encontrar qual é a resistência de um único resistor que equivale à resistência do conjunto de resistores. E nós temos os resistores em série, nós vamos ter o REC em série e o REC em paralelo.
Primeiro vamos estudar os resistores em série. Quando ligados em série, eles são percorridos pela mesma corrente elétrica. Na ligação em série, todos os elementos ligados estão conectados no mesmo ramo do circuito, de modo que o terminal de um dos resistores está diretamente ligado ao terminal do próximo resistor. Aqui nós temos um exemplo, tá? Tanto na parte do desenho que a gente usa para fazer os cálculos, quanto mesmo de 3 resistores. Eles estão unidos aqui pelas pontas, tá vendo? Então aqui nós temos um circuito em série, tá vendo? Vem um após o outro. Nesse tipo de ligação, as resistências individuais elas são somadas, de modo que a resistência equivalente do circuito é dada pela soma das resistências ligadas em série. Exatamente dessa maneira. Nós podemos observar aqui a nossa fonte de tensão, ok? Nós temos uma corrente I que ela está percorrendo todo o circuito. E nós vamos ter, nesse exemplo aqui, ó, R1, R2, R3, podendo ter Rn, significa o quê? Infinitos resistores. E nós temos que transformar nesse tipo de circuito. Por quê? Porque a nossa matemática, né, a nossa conta vai ficar mais fácil dessa maneira. Por quê? A resistência equivalente, ou seja, a resistência do circuito total, ela vai ser representada pela soma do R1 com R2 com R3 e com tantos R's quanto tiver, beleza? Então, resumindo, na ligação em série, as resistências são somadas. Na ligação em série, os potenciais elétricos também são somados, conforme a gente pode ver aqui, né? O V1, ou seja, a queda de tensão no resistor 1, mais a queda de tensão no resistor 2, mais a queda de tensão no resistor 3, mais a queda de tensão em todos os resistores que tiver, se você somar todas elas, vai ser a queda de tensão total, ok? E por último, a corrente elétrica ela é igual para todos os resistores. Então, a corrente elétrica é somente uma que vai passar por todos eles, ok? Então, é uma característica do circuito em série. E aqui nós temos a nossa fórmula, tranquilo? Bem de boa mesmo. Agora vamos falar sobre os resistores em paralelo. Antes de falar sobre resistores paralelos, nessa aula nós não teremos exercícios, porque eu deixei os exercícios para a aula de correção mesmo, porque os exercícios precisam de uma atenção, e esse vídeo vai ficar muito longo, tranquilo? Vamos lá. Na associação em paralelo, os resistores encontram-se ligados ao mesmo potencial elétrico. No entanto, a corrente elétrica que atravessa cada resistor pode ser diferente, caso os resistores tenham resistências elétricas diferentes. Nesse tipo de associação, a resistência elétrica equivalente será sempre menor do que a menor das resistências. Vamos entender aqui, galera. Paralelo é dessa forma aqui, ó, um ao lado do outro. Quando nós temos esse tipo de ligação aqui, a gente chama de nó, beleza? Por quê? A nossa corrente elétrica, ela entra aqui, ó, e ela vai entrar, certo? Nesse circuito em paralelo, ou seja, nós temos 3 resistores em paralelo, e aqui nós vamos ter, ó, em R1 nós vamos ter I1, em R2 nós vamos ter I2, e em R3 nós vamos ter I3, certo? E quando elas chegarem aqui no outro nó, quando voltarem a ser apenas um condutor, apenas um fio, volta a ser o I total, certo? Ó, I total. Então nós temos o I total entrando, dividindo em 3 correntes diferentes. Por quê? Porque cada resistor é diferente. Como é que eu sei isso? Porque o padrão de cores deles é diferente, tá vendo? E a gente não precisa estudar tabela de cores porque não é pedido em vestibular. No ensino médio dificilmente é pedido também. É mais no ensino técnico mesmo. Então nós temos a nossa fórmula de resistores equivalentes. É o seguinte, a resistência equivalente de um circuito em paralelo vai ser a seguinte fórmula. 1 sobre R, ou seja, o inverso da resistência equivalente, é igual à soma do inverso das resistências do circuito. Então, ao invés de ser a soma deles normal, vai ser 1 sobre Ré, que é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre Rn, ou seja, sobre tantos R's que tiverem. Nós veremos alguns exercícios da nossa lista que vamos utilizar essa fórmula e também estaremos utilizando essa fórmula aqui, ó, REC, ou seja, resistência equivalente do circuito em paralelo é igual a R1 vezes o R2 dividido por R1 mais R2, é o produto sobre a soma. Resumindo, o que nós vamos ter? Na ligação em paralelo, a corrente elétrica ela é dividida de acordo com a resistência de cada ramo, conforme eu fiz nesse desenho, correto? A resistência equivalente é menor do que a menor das resistências. Isso aqui nós vamos ver na prática, certo? Fazendo os cálculos. E em todos os resistores encontram-se ligados sobre o mesmo potencial elétrico, ou seja, então em R1, em R2, em R3,
nós vamos ter o mesmo V, certo? O V total ele é aplicado em cada resistor diferente do circuito em série. E como a gente pode ver nesse desenho, então nós temos aqui o nosso circuito em paralelo, ele é dessa forma, certo? A resistência elétrica ela pode ser representada tanto por esse retângulo quanto esse desenho aqui, beleza? Então nós temos essas duas representações para resistência, beleza? E aqui tem o nosso resistor misto, correto? Por que misto? Porque a gente vai ter, nesse exemplo aqui, ó, um resistor em paralelo, certo? Dois resistores em paralelo e depois um resistor em série. E aqui nós temos dois resistores em série de um lado com dois resistores em série do outro, só que eles também estão em paralelo. Eu vou fazer a fórmula aqui de como seria para a gente resolver o REC dos dois circuitos apresentados, tá? Vou chamar esse aqui de 1 e o 2 eu vou fazer com outra cor, beleza? Então, ó, o REC do primeiro circuito vai ficar da seguinte maneira. Primeiro nós vamos resolver o que está em paralelo, tá, galera? É a nossa regra, sempre resolver primeiro o que está em paralelo. Então, R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3, vamos chamar ele de RY, beleza? E depois de fazer esse cálculo, como é que vai ficar o nosso desenho? Vai ser o R1, beleza? E agora o RY, correto? E agora a gente pode fazer a soma, vai ficar R1 mais RY, que é igual a quê? Igual ao REC, igual a nossa resistência equivalente. E o nosso circuito fica da seguinte maneira, apenas com uma resistência, que é o nosso REC. Tranquilo? E o nosso segundo circuito, como a gente pode fazer? Nesse caso aqui, lembra que eu falei que a gente tem que dar preferência sempre quando está em paralelo? Mas nesse caso não. Nesse caso a gente vai dar preferência para quê? Para resolver esses aqui em série, certo? E depois resolver em paralelo. Então vai ficar da seguinte maneira, ó. O R1 mais R2 vai ser o nosso RX. Então o circuito ficou de qual maneira? Vou desenhar ele, vou começar aqui de cima, beleza? Ficou assim, ó. Puxou para cá, RX, desceu, aqui tem o R3 e depois vai ter o R4. Opa, pronto, R4. E depois vamos resolver o R3 mais o R4, que é igual a quê? Ao RZ. Então o nosso desenho vai ficar da seguinte maneira agora. Ó. Em cima tem o RX e embaixo tem o RZ. Correto? E o próximo passo é fazer o paralelo entre eles, né? E como que fica então? Rx vezes Rz dividido por Rx mais Rz. Esse aqui é o nosso REC do circuito 2. E agora o nosso desenho vai ter apenas um resistor, que é o nosso REC. Beleza? Agora que já vimos o estudo de resistência equivalente, já vimos a primeira lei de Ohm, vamos voltar ao conceito de eletricidade, né? Vamos falar um pouco agora sobre potência elétrica. Por meio da lei de Ohm é possível determinar a potência elétrica que é dissipada por um resistor, certo? Nós temos essas fórmulas aqui, tá? A potência ela pode ser a energia dividido pela variação do tempo, ou a potência ela é igual a tensão vezes a corrente, ou a potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado, ou a potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Entenda o seguinte, galera. Se a tensão é igual a resistência vezes a corrente e a potência é igual a tensão vezes a corrente, nós podemos substituir, né, o V daqui pelo V daqui. Vai ficar o P igual a... O V não vale RI, então fica R vezes o I vezes o I. Então, com isso, P é igual a RI ao quadrado. Bem tranquilo, né? E por último, para finalizar nossa aula, nós temos o consumo de eletricidade. O consumo de eletricidade consiste na quantidade de energia consumida pelo uso dos dispositivos eletroeletrônicos, certo? Aqui no Brasil, o consumo de eletricidade ele é medido na unidade de kWh, o kWh, que ele é equivalente ao quê? A 1000 Wh, que equivale a uma quantidade de energia igual a 3,6 10 a sexta Joule. Então, na sua conta de luz, galera, você vai ver sempre o kWh. A gente paga isso aqui na nossa conta de luz. Quantos kWh a gente usa dentro de um mês? E o seu computador, a sua televisão, a sua geladeira, eles têm um consumo, certo? Se você olhar o manual, tudo vai ser baseado no kWh, porque é a nossa maneira aqui no Brasil de fazer o cálculo de consumo.
E para fazer o cálculo de consumo de eletricidade, a gente precisa do seguinte, de duas coisas, da potência em quilowatt, certo? Ou vai estar em watt e a gente vai fazer essa conversão, e o tempo que esse dispositivo opera em horas, beleza? E nós vamos ter essa fórmula. A energia elétrica consumida em quilowatt-hora vai ser a potência elétrica vezes o ΔT. O que é o ΔT? É o intervalo de tempo que ele foi utilizado. No Enem mesmo é cobrada várias questões já, tipo assim, uma família tem um chuveiro e esse chuveiro é usado tantas horas no mês, e depois de um mês, qual o valor pago na conta de luz, sabendo que o valor de quilowatt-hora vale 45 centavos. Aí você tem que fazer esse cálculo, beleza? É uma questãozinha bem tranquila, ideal a gente estudar isso agora no nosso curso, por quê? Porque no futuro isso vai ser pedido, vai ser cobrado. E é legal a gente estar estudando essa parte na nossa eletricidade básica, beleza? Então, obrigado por assistir, curta e compartilha e assista o vídeo da resolução do exercício da lista, beleza?